A todos que estão à escuta deste som, aleluia. E é maravilhoso, né, nos reunirmos nesta manhã, não para falar de nós mesmos, mas para falar, aleluia, de Jesus Cristo, que veio a esta baixa terra e deixou uma história, a qual muitos homens quiseram apagar a história de Cristo, mas não poderão apagar, porque a história de Cristo, ela é eterna, aleluia. Ela serve para hoje, aleluia. Ela serve, aleluia, para o amanhã e servirá para sempre, porque o que Jesus deixou aqui na terra, aleluia, Ele plantou, aleluia, aquilo que o homem não plantou. Jesus, Ele plantou o amor. Jesus, Ele plantou a paz. Jesus, Ele plantou a comunhão, aleluia, entre os irmãos. Ele veio ensinar ao homem, Ele veio ensinar à humanidade o que era ser filho de Deus, o que era seguir a Deus, aleluia. Porque hoje em dia é fácil abrir a boca e dizer que somos filhos de Deus, mas a boca honra a Deus, mas as suas obras não honram a Deus. E Deus, Ele não está procurando pessoas que abrem a boca e digam para Ele que Ele é Deus. Deus, Ele está procurando pessoas que têm verdadeiramente um compromisso com a palavra, ou seja, compromisso com o caminho chamado Jesus. Porque muitos não dão crédito, aleluia, mas é verdadeiramente, aleluia, é preciso dar crédito, é preciso dar lugar, é preciso abrir a boca, como diz no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Se com tua boca tu confessares e com o teu coração tu creres, em Jesus tu serás salvo. É necessário abrir a boca e confessar, meu amigo, porque como já foi dito nesta manhã, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quem aqui não sabe que é pecador? Quem aqui não sabe que o pecado entrou no mundo por Adão? Aleluia. Todos somos pecadores, todos caíram e estão destituídos da glória de Deus. E é necessário, aleluia, uma reconciliação. Sabe de que forma Deus quer que você se reconcilie? Através de Jesus. Jesus diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém há de ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele se apresenta como o verdadeiro caminho, como a verdadeira vida, aleluia. E Ele ainda diz que ninguém há de a Deus a não ser por Ele, porque somente Jesus que pagou o alto preço pela tua vida. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário e derramou até a última gota do sangue dele, para resgatar foi mesmo os perdidos, meu amigo. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Ele diz: eu vim buscar e resgatar o que se havia perdido. Jesus, Ele veio resgatar os drogados. Jesus veio resgatar as prostitutas. Jesus, Ele veio resgatar o homicida. Jesus veio resgatar os mentirosos, idólatras, incrédulos. Aleluia. Aqueles que vivem praticando o pecado não podem ver a Deus, porque Deus é santo, aleluia. E se você não morrer para este mundo, como disse a irmã, se você não quiser perder a sua vida, você não vai salvar a tua alma, meu amigo. Quando você morrer, aleluia, você vai prestar conta com Deus aquele grande dia. E Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para ser teu advogado, para te defender, aleluia. Porque somente Ele é que pode defender o homem. Somente por meio de Jesus é que o homem pode ser salvo. Somente por meio de Jesus é que o homem pode encontrar perdão dos seus pecados. Não adianta você procurar outros caminhos não, meu amigo. Não adianta. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, lá é um provérbio, mas muitos levam à morte. O caminho do homem parece ser bom diante da sua visão. O homem bebe, se prostitui, acha que é bom, acha que é normal, mas levam à morte. E a morte pior não é a morte da carne, é a morte do espírito. Porque todos nós um dia vamos morrer, meu amigo, mas a morte que espera todo homem é a morte do espírito. E Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para resgatar, não foi a tua carne, porque a carne faz parte deste mundo. A carne perece porque ela é pó. Deus, Ele disse: olha, porque tu és pó, por pó tu tornarás. E a gente vê que o homem morre, mas o espírito, ele permanece. E todas as tuas obras que tu faz aqui na terra, elas lhe seguirão. E naquele grande dia, diante do juízo de Deus, Deus, Ele irá perguntar para você o que tu tem nas tuas mãos, que tu fez para Ele quando estava nessa terra. Deus, Ele irá falar contigo pessoalmente. Você poderá até tentar se esconder de Deus, mas a minha Bíblia diz que ninguém naquele dia vai se esconder
Deus Todo-Poderoso. Hoje você pode se esconder a tua filha de mim. Pode esconder, aleluia, os teus pecados daqueles que te olham. E aparentemente olham para ti e te acham uma pessoa boa. Muitas pessoas quando morrem, outros dizem assim: eita, morreu uma pessoa tão boa, ela não merecia. Jesus, ele disse: olha que bom só Deus. Porque Deus, ele é tão bom que enviou Jesus Cristo para morrer por pessoas incrédulas, morrer por pessoas ingratas. Porque Jesus, ele morreu, aleluia, não porque ele merecia, mas nós que merecia. Porque no tempo da lei de Moisés, a Bíblia diz que a alma que pecasse, essa morreria. Era olho por olho, dente por dente. Então Deus hoje, ele nos enviou por meio de Jesus o Evangelho e nos deu de graça, gratuitamente, a oportunidade para ser salvo. Mas muitas pessoas batem no peito e dizem: se Deus quiser me salvar, ele vai me salvar. Meu amado, é necessário renúncia, é necessário tomar uma decisão, porque com Deus ninguém pode zombar, como diz o livro de Gálatas. O que o homem plantar para a carne, ele vai colher corrupção, e o que ele plantar para o Espírito, ele colherá a vida eterna. Você pode até brincar, você pode desfrutar da tua vida hoje e achar que não tem nada não. Peca, continua pecando, mas você vai saber na hora da morte, que você vai entender o porquê que tu tem tanto medo da morte e não compreende os mistérios de Deus. Por que você teme a morte? É porque o pecado que há em ti, ele te arrasta para a escuridão, ele te leva para o inferno. Como diz a palavra de Deus no livro de Romanos, que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus tem para o seu povo é eterno, meu amigo. Porque aqui na terra você pode se achar que tem alguma coisinha, você pode até achar que tem dinheiro, você pode até achar que a tua vida é tua, você pode até achar que o dia de amanhã pertence a ti. Mas nós estamos aqui te alertando para dizer para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, quando ele estava pregando o Evangelho aqui na terra, foi a primeira palavra que ele pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É necessário arrependimento. O homem, para ver Deus, meu amigo, não é preciso ver Deus com estes olhos, é preciso crer com o coração. Porque Jesus, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, porém, será condenado. Cabe a você crer ou não, porque se você não crer nesta palavra, você será condenado porque não creu. E o que é crer, meu amigo? É tomar uma decisão certa, é entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Porque somente Jesus é o caminho, como eu já falei. Somente Ele é a verdade. Somente em Jesus é que tem um refrigério. Não é nas drogas, não é no pecado, não é no engano. Eu quero ler no livro de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 35, que diz: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Aqui Jesus estava falando para os judeus, meu amigo, que se eles permanecessem nas palavras que Jesus estava lá dizendo, se verdadeiramente eles ficassem firmes naquelas palavras, eles seriam discípulos de Jesus. E os judeus, eles olhavam para si mesmos e não conseguiam enxergar os seus defeitos. Eles diziam: como é que nós somos escravos se somos filhos de Abraão? Hoje não é diferente. As pessoas não querem dizer que são escravos. As pessoas vivem na prostituição, na mentira, na bebedeira, e diz que não é escravo, é livre, pode fazer o que bem quer. E Deus, ele continua a te dizer que tu és escravo, porque se tu fosse livre, tu reconhecia quem foi que te criou, quem foi que te deu vida, quem foi que te formou. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que eles diziam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E como você pode dizer que seremos livres? Nós estamos aqui arrependidos, porque é chegado o reino do céu. Estamos dizendo que Jesus só é o caminho, que Jesus somente Ele é a verdade, que somente Ele perdoa o pecado. As pessoas sabem que são pecadoras, ainda não querem reconhecer Jesus como seu Salvador. As pessoas se olham para si mesmas e dizem: eu não preciso
preciso de Jesus. Eu não preciso de perdão, porque Ele sabe que eu sou pecador. Ele já me perdoou, mas eu não preciso de me esforçar. Muitas das vezes querem se esforçar dando esmola. As pessoas querem se esforçar com boas ações. Mas eu quero te dizer que tu pode escolher todos os caminhos que para os teus olhos parecem ser bom, mas nenhum deles te reconcilia com Deus. Nenhum, meu amigo. Você pode rodar esse mundo todo. Se tu não tiver um encontro com Jesus, a tua vida continua a mesma, porque o teu espírito está morto diante de Deus. Está morto, meu amigo. Porque o homem que vive na prática do pecado é escravo do pecado, querendo ele ou não. É escravo do pecado, porque o pecado te domina. Sabe por que te domina? Se eu aqui convidasse vocês para aceitar Jesus, a primeira coisa que viria nos pensamentos de vós: eu não posso hoje, porque eu não posso mudar as minhas vestes. Eu não posso deixar a minha vida toda como eu levo. Eu não posso mudar a minha conduta. Porque quem é que não sabe que o evangelho tem mudança? Quem é que não sabe que para chegar até Jesus, ele diz: vinde como estais. Ele quer você do jeito que tu estás. Mas todo mundo sabe que quem tem um encontro com Cristo tem que mudar. Todo mundo aqui sabe que quem vive com Cristo tem que dar testemunho diante daqueles que estão perdidos. Se você vive roubando, matando e se destruindo, se drogando, se prostituindo, meu amigo, quem tem Jesus não pode mais viver na prática do pecado. Quem aqui não sabe o que é pecado? Quem aqui não sabe? Muitos até dizem: nós somos pecadores, nascemos pecadores, vamos morrer pecadores. Uma criança, quando nasce, ela é perfeita. Ela não sabe nem o nome dela, nem sabe o que está fazendo no mundo. Então foi assim que Deus nos fez. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: na verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Por isso que Jesus disse isso para Nicodemos, porque é preciso nascer de novo. Quando a criança está nascendo, significa que ela é pura. Mas quando ela passa a crescer, chega numa certa idade, ela vai ter um conhecimento entre o bem e o mal. E você não vai ser justificado diante de Deus. Você pode até abrir a boca e querer se justificar, mas meu Deus, eu ouvi as tuas palavras nas praças. Eu ia para a igreja, eu lia a palavra. Mas o Senhor, Ele diz que aqueles que ouvem a palavra, eles não vão ser justificados porque ouviram a palavra. As pessoas vão ser justificadas no sangue de Cristo. Quem tem a marca de Jesus, quem nasceu de novo, quem passou da morte para a vida, esses sim serão os escolhidos do Senhor. É por isso que a palavra diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. São muitos os que estão se perdendo. São muitos os que não dão valor a esta palavra. São muitos os que tampam o ouvido e endurecem o coração para não crer na palavra, na verdade. Porque lá no livro de 1 Coríntios, versículo 4 diz, o capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre vós. O evangelho é luz. Nós estamos pregando a palavra, estamos anunciando o reino de Cristo. O homem natural não pode compreender as coisas sobrenaturais de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem mente humana compreende os mistérios de Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O homem natural, ele não pode ver uma pessoa liberta das drogas. Ele olha para um drogado e ele diz: esse daí está perdido, não tem mais jeito. Mas o homem sobrenatural, que teve uma intimidade com Deus, que teve encontro com Cristo, ele olha para um drogado, ele olha para uma prostituta e ele profetiza na vida daquela mulher e daquele homem a transformação. Porque Jesus, quando ele veio para os perdidos. Ele olhou para aquela prostituta Maria Madalena e ele viu aquela mulher transformada, meu amigo, porque ele sabia que ele era o único caminho, era a única fonte de água viva. Ele diz: aquele que crê nele, rios de água viva fluirão dentro do vosso interior. Jesus, ele quer fazer fluir dentro de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, ele quer fazer você ter vontade de conhecer Deus. Jesus, ele quer fazer você chegar até Ele. Mas os pecados, ele nos separa de Deus, meus amigos. Os pecados que nós cometemos nos fazem separação entre nós e Deus.
mas para que você venha ter um encontro com Deus ainda hoje. Escuta a voz de Deus bradando na tua alma, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Se preocupa com a tua salvação, meu amigo. Não se preocupa com a opinião de A e B, não, meu amigo, porque quando uma pessoa morre, você morre sozinho. Ela não vai contigo na mesma hora. Ninguém vai estar lá para te dizer, para perguntar como é que tu tá após a morte. Ninguém. Porque morrendo ore, segue seu juízo. Acabou. Mas o Espírito não acabou, não. Acabou a carne, acabou as obras, acabou os teus planos. Isso acabou. Mas o teu Espírito, ele precisa chegar com as mãos cheias diante de Deus. E se você viveu a vida toda no pecado, meu amigo, será triste. Será triste o seu juízo, porque você vai ser condenado. Não é eu que estou inventando palavras. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, meus amigos, mas nós estamos aqui para falar da verdade. Porque um dia também nós habitávamos nas trevas, e um dia Jesus bradou dentro da nossa alma e falou conosco fortemente, e fez nós entender que nós não éramos nada sem Deus, e que Deus continua sendo Deus sem nós. Porque a Bíblia diz que toda carne é como a erva do campo. Hoje tu está acordado, vivo, amanhã tu está morto, porque tu não sabe, meu amigo. Porque se o homem soubesse o dia da sua morte, ele se prepararia para ter um encontro com Deus. Porque teve um tempo que as pessoas estavam dizendo que o mundo ia acabar no dia tal. A Bíblia diz que ninguém, nem os anjos lá no céu, sabem o dia que o mundo irá acabar. Mas nós que somos o povo de Deus, nós falamos que Jesus, ele está voltando. Jesus não deixou nem dia, nem data, nem hora, nem ano, nem mês. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. O homem é tão arrogante que quer ser mais do que Deus. Não sabendo ele que a sabedoria que tu tem hoje é porque ele permite que tu tenha alguma sabedoria. Se tu tem saúde hoje ou riqueza, é porque Deus permite que você seja rico. E as pessoas muitas das vezes colocam o seu coração no dinheiro, colocam o seu coração no orgulho, na arrogância, e se esquece que não é nada, que é pó, é podre, é verme. Porque se a enfermidade chegar na tua vida, meu amigo, você vai clamar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me cura. Quantas pessoas não estão ali no leito de hospitais? Aquelas pessoas que estavam com saúde um dia. Se você for no hospital, você vai ver pessoas, aleluia, gemendo de dor. Mas aquelas pessoas ali também tiveram a oportunidade, e estão tendo até agora, para também ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que a pior enfermidade não é da carne, é a do Espírito. Porque o Espírito, aleluia, quando ele se encontra enfermo, ele está morto. E Jesus, ele diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 adiante: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus te convida nesta manhã para você chegar até Ele. Porque o mundo, ele nos sobrecarrega, nos deixa sobrecarregado, oprimido, deprimido, triste, abatido, cabisbaixo, cansado. Mas Jesus, ele tem para ti um fardo novo. Jesus, ele tem para ti uma vida nova. E que você possa entender, meu amigo, que se você não ainda aceitou Jesus como teu Salvador, que você ainda toma uma decisão errada e anda por caminhos tortos, porque prefere a prostituição e o engano, você ainda é escravo. Você não é livre em coisa nenhuma. Você pode até dizer que é livre,